Bom dia, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algo que eu vivi esses dias que ficou marcado muito forte em mim. Eu falo tanto de nós testemunharmos, né, as maravilhas, tudo aquilo que Deus ele faz na nossa vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês aquilo que Deus proporcionou a mim e a minha família esses dias, algo assim que foi totalmente a mão de Deus, os planos de Deus se cumpriram esses dias na minha família. Então eu quero ler, antes de eu contar para você o que aconteceu, Salmo 40. Salmo 40, versículo 5, Davi ele fala assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quantas coisas que Deus ele faz na nossa vida. Quantas coisas que se cumprem em nossas vidas, porque elas fazem parte de um plano muito maior, muito além do que nós pensamos. São os planos do Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que Deus ele escreveu, aquilo que Deus ele planejou a nosso respeito, se cumprirá nessa terra. Amém? Tudo aquilo que Deus ele planejou, ele projetou, ele sonhou a teu respeito, vai ser cumprido na terra. Mesmo que não seja no seu tempo, mesmo que as coisas talvez não aconteçam da forma que você estava esperando, mas quando elas se concretizam, você vai ver que é muito além do que você pensava, é muito além do que você imaginava, porque os planos deles são maiores do que os nossos. Lá em Isaías 55, no versículo 8, o Senhor diz assim, olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, o que aconteceu na minha vida, que eu quero compartilhar com você hoje? Há muitos anos atrás, quando eu me converti e nós estávamos em outra igreja, o meu filho, o Pedro, para quem me segue aqui e acompanha os devocionais, sabe que eu tenho o Pedro, que tem 26 anos, e eu tenho a Bia, com 15 anos. E nessa época, o Pedro ele era um adolescente. E um adolescente, digamos assim, bem rebelde. Era um menino bem rebelde, bem problemático e me dava muito trabalho mesmo. E todas as vezes que alguém me entregava alguma palavra de Deus, Deus falava assim para mim: Renata, você e sua casa servirão ao Senhor. Esta é a promessa que eu tenho para a tua família, que você e sua casa servirá ao Senhor. E quando muitas vezes eu ouvi essa palavra, eu confesso a vocês que nem sempre eu cria nela. Porque o contexto que eu vivia era muito diferente daquilo que eu ouvia da parte de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. Os planos de Deus, eles são perfeitos. Deus ele tem planos para cada um de nós maravilhoso. Ele nos envia até a terra, nós nascemos aqui para vivermos os propósitos dele.
E Ele tem o melhor. Se nós lermos lá em Jeremias 29, no capítulo 11, o Senhor fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus olhava para a minha família, assim como Ele olha para a sua, e Ele via ali um futuro, Ele via ali uma história, uma palavra dele, um propósito dele sendo cumprido. Só que eu, aos meus olhos humanos, fracos e pecadores, muitas vezes eu não cria naquilo que o Senhor tinha para mim. E foi se passando os anos e eu fui buscando mais ao Senhor, fui conhecendo mais a Ele, porque a nossa busca, ela é constante, tem que ser diária. Você tem que se aproximar de Deus cada dia mais, ter mais relacionamento. E aí, certa vez, eu também já contei aqui que eu estava orando a Deus lá na igreja, no grupo de oração, e orando e clamando e pedindo para que Deus tocasse no coração do meu filho, para que Deus mudasse o meu filho, para que Deus fizesse a obra, para que Deus transformasse o coração dele, e porque eu não aguentava mais, né, passar por tudo aquilo que eu passava dentro da minha casa com ele, né, era muito difícil. Ele depois foi ficando mais velho, foi ficando mais difícil, aí foi se envolvendo, né, com coisas erradas, com drogas, com más companhias, e aquilo foi se intensificando dentro da minha casa, foi ficando cada vez pior o meu relacionamento com ele. E aquilo me machucava, porque como mãe, a gente ama o nosso filho. O filho é para sempre. Os nossos filhos não tem como você falar, não, a partir de hoje eu não sou mais mãe. O filho é para sempre. E eu sofria com aquilo. E aí, o Espírito Santo de Deus falou para mim, você que tem que mudar a forma de você tratar ele. Porque você me conhece e ele não. Ele vai me conhecer. Mas ele não me conhece. Você me conhece. Então a mudança tem que vir de você. E foi muito duro ouvir isso da parte de Deus, porque quando você está inserida dentro de um problema, de uma certa forma, gera dentro de nós um sentimento de vitimismo. Porque ninguém quer sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Então nós não sabemos lidar muitas vezes com o sofrimento, com as dores, com os problemas. Então quando isso acontece na vida da gente, gera em nós aquele sentimento, eu não mereço, por que tem que acontecer comigo? Tadinha de mim, olha como que eu sofro. E o Senhor despertou isso em mim e falou, não, você não pode pensar assim. Você tem que fazer diferente, você tem que mudar suas atitudes. E aí, a partir dali, e isso são uns 2 anos atrás que isso aconteceu. A partir dali, eu passei a mudar, a me esforçar em mudar o meu relacionamento com ele. E aí, meu filho morava lá em Campinas, né, e ele tinha ali uma vida difícil, né, ele não buscava Deus e fazia as escolhas dele, e aí eu ficava quieta, eu respeitava, tirei a mão, porque Deus tinha falado para mim, tira a sua mão dele, porque quem vai tratar ele sou eu. Enquanto você ficar colocando a sua mão, enquanto você ficar se envolvendo, querendo resolver os problemas do seu filho da sua forma, eu não coloco a mão. Eu não vou fazer nada. Tira a mão. E eu, por obediência a Deus, eu tirei a mão. E eu lembro que foi muito difícil para mim, porque você vê a situação, vê o sofrimento, vê as dificuldades. E você, como mãe, você tem que se afastar, sair de cena. E era difícil, porque muitas vezes ele ligava pedindo ajuda, passando por problemas financeiros, tudo, e eu não podia ajudar. E eu não podia ajudar não porque eu não queria, porque eu estava na obediência de Deus. E eu cria que quando eu tirasse a mão, Deus ia agir. E assim Deus fez. Um dia ele veio aqui, muito triste, muito depressivo, chorando e dizendo para mim que
ele tinha terminado um relacionamento e ele tava assim, irmãos, só pela graça, sabe? Ao ponto de tentar suicídio e a gente tentando ali acolher e fazer dentro de um limite até onde Deus permitia, né, ajudá-lo. E aí eu orei com ele e eu falei assim para ele: filho, Deus ele vai colocar uma mulher no teu caminho que vai ser ele que vai escolher. Você vai ainda casar com uma mulher de Deus e Deus vai mudar a tua história. Mas você tem que ficar firmado, você tem que buscar a Deus, você tem que estar posicionado para que isso aconteça. E quando eu falei isso para uma pessoa que está chorando por conta de um relacionamento que não tinha dado certo, depressivo, ele na hora ele falou: ai mãe, tá bom, mas tudo você tem que ficar falando de Deus para mim. Tudo é Deus. Eu falei assim: tudo é Deus, Pedro. Nós não temos outro caminho a não ser Ele. É só Ele que pode fazer algo na tua vida. Eu, como mãe, eu posso te ajudar até um certo limite e é isso que eu vou fazer por você. Mas fora isso, além das minhas forças, além das minhas capacidades, quem vai fazer na tua vida é Deus. Mas você tem que crer nisso. E eu creio que quando eu falei isso, ele nem levou muito a sério. Sabe? Pensou assim: é coisa de mãe crente que tá falando pra mim, eu não vou nem dar atenção muito pra ela. Mas enfim, ele ficou aqui uns dias na minha casa, tal. Aí ele voltou pra Campinas, voltou a trabalhar, e ele trabalhava no shopping, e foi trabalhando, e foi passando os dias e tudo mais. Aí ele ligou um dia pra mim. Ligou um dia pra mim e falou assim pra mim: mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Irmãos, quando você tem um filho que vira e mexe, te dá problemas, quando liga falando: mãe, aconteceu uma coisa estranha, eu falei: pronto, né? Aconteceu já outro problema. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei: Pedro, o que aconteceu? Fala pra mim. Me dá até um negócio no estômago. Falei assim pra ele: não, aconteceu uma coisa que eu lembrei do que você tinha me falado. Lembra aquele dia que você falou pra mim que Deus ia colocar uma mulher no meu caminho, que era dele, e quando eu conhecesse essa pessoa, eu ia sentir algo diferente dentro de mim? Falei: lembro. Falei assim: então, aconteceu isso. Ele estava trabalhando e aí a Carol foi na loja dele. Ela já tinha visto ele ali no shopping, antes de abrir o shopping, já tinha achado ele um moço muito bonito. Ela já foi ali atraída por ele e ele nem tinha visto ela. E ele entrou na loja para trabalhar, tudo. E logo que abriu, ela entrou nessa loja que ele trabalhava e começou a comprar algumas coisas para poder ter o pretexto de estar ali. E aí ele atendeu, né, fez a venda dele, tudo. E quando terminou, ele falou assim: olha, eu vou deixar um cartão da loja para você, né, para você entrar no Instagram, aqueles papos de vendedor. Só que ele já tinha escrito atrás do cartão o Instagram dele para conversar com ela. E ela não viu na hora que ele tinha deixado o nome dele ali atrás. E ela foi para casa dela, chegou na casa dela, isso ela contando para mim. Chegando na casa dela, ela entrou no Instagram da loja e foi procurar o Pedro ali. Ela não tinha visto o cartão que estava escrito atrás. E ela procurou o Pedro, adicionou o Pedro, tudo. E eles começaram a conversar. Fizeram uma amizade ali, né, pela rede social, tal. E aí, eles marcaram de tomar um lanche ali, um café, tal. E aí, ela contou para ele a história dela e falou que ela já tinha, né, ido na igreja, que ela era convertida, tal, mas que agora ela estava afastada, que ela estava querendo voltar para Deus, que ela precisava voltar para Deus, que ela não queria mais ficar da forma que ela estava e que ela queria encontrar alguém na vida dela que fosse com ela para a igreja. E aí, quando isso aconteceu, que ela conversou com ele, ele sentiu algo diferente dentro dele.
E aí ele lembrou daquilo que eu havia falado para ele. Porque quando eu entreguei essa palavra, não era a Renata, a mãe, que estava entregando, mas era o Senhor que estava falando para ele. Porque aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas, todos os planos que o Senhor tem, eles vão se cumprir. Porque os planos de Deus, eles nunca são frustrados. Toda palavra de Deus que ela é lançada sobre a nossa vida, aqui como está dizendo aqui em Isaías, ela não volta vazia. Então, aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão, vai acontecer. Só que vai acontecer no tempo perfeito de Deus. E eu estava vendo uma reportagem essa semana, lá da faculdade que eu estou fazendo, de psicanálise, e lá estava falando que o Brasil, ele é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Tem ideia? O brasileiro, ele é o mais ansioso do mundo inteiro. O Brasil, ele está em 5º lugar na depressão. Mas na ansiedade, o Brasil está em 1º lugar. É o país mais ansioso do mundo. Então, nós somos pessoas muito ansiosas. O homem é muito ansioso. Então, nós achamos que as coisas, elas têm que acontecer ontem. Nós achamos que do Senhor, nós achamos que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada mágica do Walt Disney. Que você vai lá, esfrega a lâmpada, ele sai, você faz os pedidos, ele prontamente realiza, mas não é assim. Porque a palavra de Deus lá em Provérbios 19 fala que o coração do homem pode fazer planos. Nós fazemos planos, nós idealizamos, nós fazemos projetos, isso faz parte de nós. É saudável fazer planos. Deus se alegra em ver os nossos sonhos. Ele nos dá a oportunidade, nós temos o livre-arbítrio de sonharmos. Mas a resposta certa vem dele. Se aquilo vai se cumprir ou não, vai depender da vontade perfeita de Deus na nossa vida. E no tempo perfeito. O tempo de Deus. O cronos de Deus. Então, independe da nossa vontade. Então, quando Deus ali me usou para falar isso para ele, era algo que no céu já estava programado. Já tinha dia e hora para acontecer. Amém? Aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer de uma forma perfeita. Você vai perceber quando as coisas são de Deus e quando não são. Porque as coisas de Deus, elas fluem de uma forma natural. Porque a mão de Deus ali agindo. E aí, o que aconteceu? Eles se conheceram, começaram a se relacionar, né? Foi tudo assim, muito rápido. Aí ela veio aqui um dia, eu a conheci. E Deus já tinha mostrado para mim, numa visão. Eu também já tinha falado isso pro Pedro, que a menina ia ter o cabelo liso, comprido, escuro, que eu via sentada na mesa da minha sala, conversando, dando risada comigo. E quando eu a conheci, eu lembrei dessa visão. Então Deus foi testificando na minha vida, na vida do Pedro, aquilo que ele tinha preparado. Aí eles decidiram morar junto, né? Eu não podia me envolver, foram morar juntos. E ele é fotógrafo, né? E ela trabalhava numa empresa de cobrança. E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar no Mato Grosso com fotografia. E ele foi, vendeu o que ele tinha, algumas coisas ele guardou na minha casa, tudo. E ele foi para lá. Só que quando eles foram, no dia que eles foram, porque você pensa, de carro, de Campinas até o Mato Grosso, dava 24 horas praticamente de viagem. E eles foram, e no caminho foram acontecendo várias coisas. Deus foi livrando eles de acidentes, porque
O meu filho, ele não dirige, meu filho tem trauma de direção por conta do acidente que nós sofremos quando ele era bebê. E aquilo desde o bebê, você vê como que trauma é uma coisa muito séria. Que a gente acha assim, o bebê não tá entendendo nada. Mas na época que eu sofri o acidente, ele tinha 8 meses de vida, o médico neuro, na época, falou assim pra mim, olha mãe, o bebê, a partir do 6º mês, ele já identifica o que é situação de medo, de alegria, né, de abandono. Então, o seu filho, você vai ter que depois procurar ajuda, porque vão ficar alguns traumas nele. E de fato, ficaram, né? Em relação ao acidente, né, e tudo mais, que o pai dele, ali naquele, né, acidente, faleceu e ele ficou internado, meu filho, 1 semana na UTI, né? Depois aí ele ficou mais 5 dias, porque ele chegou em casa e teve convulsão, ele era só um bebê de 8 meses. Então, todo esse processo que ele teve lá atrás gerou esse medo da direção. Então, ele não dirige. Já 5 vezes já o meu marido tentou pagar autoescola para ele e as 5 vezes não deram certo. E aí eles foram com essa pessoa que contratou lá para o Mato Grosso. Chegando lá, não era nada daquilo que havia sido combinado. O lugar era muito ruim, muito pesado, tanto espiritualmente quanto, sabe, o lugar, havia ali droga, prostituição, e aí eles ficaram com muito medo. E essa menina, a Carol, falou para ele assim, não, eu não quero ficar aqui, Pedro. Aqui eu não vou ficar, eu quero ir embora. Quero ir embora. E ele também não quero ficar aqui, porque esse lugar, se eu ficar aqui, eu vou me perder aqui, eu não quero. Eu não quero estragar minha vida, vamos embora daqui. E aí acabaram discutindo com a mulher lá e tiveram que ir embora no dia seguinte. Então você imagina, esse cara ali 24 horas viajando, chegou ali praticamente em 12 horas, teve que voltar de novo. Só que eles não tinham agora mais como voltar para Campinas, porque eles tinham entregado o lugar onde eles estavam morando. Então eles não tinham casa. Então eu com o Ricardo fomos lá em Campinas, né, na rodoviária, que eles tiveram que voltar de ônibus, e trouxemos ele para casa. Aí quando eles vieram para cá, aí começou o trabalhar de Deus, que é isso que eu quero testemunhar para você. O que aconteceu? Quando ele foi embora, e aí ele veio aqui em casa, um dia antes deles viajarem, né, e aí nós passamos um final de semana super gostoso, ele tirou foto da gente, foi aquela paz de Deus, sabe, que há muito tempo eu não via o meu filho tão estabilizado emocionalmente, sabe, tão bem, tão calmo, com a Carol, né, que foi o dia que eu conheci a Carol, e veio aqui naquela bênção, aquela alegria. Aí nós fomos para a igreja, quando nós voltamos, a gente sentou aqui no sofá e conversou, e foi ali, sabe, um momento muito importante, porque ele se abriu, eu me abri, e liberou perdão, e pediu perdão. Ali houve um acerto entre nós, de tudo que já tinha acontecido na adolescência, todos os problemas, tudo aquilo que nós já tínhamos passado aqui como família, que foi um período muito difícil para todos nós dentro de casa. Ali todo mundo se perdoou, todo mundo pediu perdão e teve um acerto, um dia antes dele viajar. Quando ele viajou, eu senti assim algo no meu coração que eu não estava em paz, sabe? Eu senti um aperto, assim, parecia que não ia dar certo mesmo. E eu falei para Deus, eu orei a Deus e falei assim, Pai, nossa, agora que, né, tudo se acertou, agora ele tá indo para tão longe, eu não sei para quando ele vai voltar, porque a média era de no mínimo 6 meses, então até dezembro eles teriam que ficar lá. E eu falei, meu Deus, agora 6 meses, né, eu não vou ver mais, eu nem sei se eu vou ver mais meu filho. E agora que tudo acertou, Deus, Pai, o Senhor sabe, os seus planos são perfeitos. Deus, faz alguma coisa, faz o melhor, faz o melhor. E eu orando para Deus fazer o melhor. E quando eles chegaram lá, aconteceu o pior, porque às vezes
pra gente, aos nossos olhos, parece que está sendo pior. Parece que tudo está desmoronando. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, Deus ele vai permitir a bagunça na nossa vida para nós colocarmos as coisas em ordem. Deus ele vai permitir que coisas erradas comecem a aparecer, comecem a vir à tona, para nós acordarmos e falar assim, não, peraí, tá tudo errado, tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar, agora é a hora de colocar a minha vida em ordem, põe a tua casa em ordem. Sabe, Deus está dizendo isso para alguém hoje. Você tá vivendo coisas que parece que tá tudo errado. Sabe quando parece que de repente vem aquele turbilhão e tudo começa a dar errado? Não se desespere, porque é nessas horas que aonde parece que tudo tá dando errado, é Deus que está permitindo para que tudo seja colocado no seu lugar. O que tem que sair, tem que sair. O que você tem que abrir mão, você vai ter que abrir mão. O que tem que ser descartado da tua vida, você vai ter que descartar. Sabe quando você faz aquela faxina e depois você fala assim, nossa, que casa cheirosa, tá tudo limpinho, tudo organizado, tudo no seu lugar. Mas primeiro teve que acontecer o rebuliço. Primeiro teve que acontecer a bagunça. E quando eles chegaram aqui na minha casa, a vida deles estava uma bagunça, irmãos. Os dois desempregados, sem um gato para puxar pelo rabo. Não tinha R$1, porque o dinheiro que eles tinham levado, eles tiveram que gastar lá com o transporte para vir embora. E foi tudo muito caro. Chegaram aqui arrebentados os dois. Eu olhava para os dois e falei assim, meu Deus, e agora? E detalhe, o Pedro não gostava de morar aqui em Ouro Fino. Todas as vezes que dava algo errado lá em Campinas, ele voltava para cá, não, eu vou ficar aqui. Ele chegava, ficava aqui 1, 2 meses, não, eu não gosto desse lugar, porque aqui não tem oportunidade, porque aqui é uma cidade pequena. Então ele queria trabalhar em shopping, queria trabalhar em outras áreas, com fotografia longe. Pegava as coisas dele e ia embora. Vira e mexe, voltava de novo. Eu falei, meu Deus, né? Agora tem 2 pessoas. Além dele, tem mais uma pessoa que eu nem conheço. E agora, o que eu vou fazer com os dois aqui na minha casa? Eu fiquei perdida também. Eu não sabia o que fazer. Porque, irmãos, quem casou sabe que quem casa quer casa. É muito difícil você casar e depois ter que voltar para casa dos seus pais. Por quê? O seu ritmo é outro, o jeito de cozinhar é outro, tudo é outro. E além do mais, que os dois não estavam casados. Eles estavam morando juntos. E eu então estava ali trazendo para minha casa algo que eu sei que diante da palavra de Deus é errado. Mas o que eu ia fazer com meu filho? Como que eu ia falar, não, agora você vai para a rua, você vai... Ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha trabalho, nem ele nem ela. Falei, bom, se o senhor está mandando ele para cá, e eu orei para Deus, falando, Deus, eu queria ter oportunidade de estar bem com meu filho, de poder ajudar, de poder, né, fazer algo por ele, e agora que ele está bem, ele está indo para longe, aí Deus, de repente, no dia seguinte, Deus traz ele para dentro da minha casa. Falei, bom, um plano tem aqui, tem um mistério de Deus para isso. E ele veio para minha casa. E aí, não arrumava emprego, aquela coisa, aquela dificuldade e tal. Aí surgiu uma oportunidade. Deus começou a trabalhar. Olha como que Deus, ele é perfeito. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus começa, Deus termina. Amém? Deus termina. Deus não deixa a ponta solta. Tudo que Deus faz, ele faz com que uma peça se encaixe na outra. Lembra lá do Vale de Ossos Secos? Quando Ezequiel ele olha naquela visão para aquele vale sequíssimo. Aquele vale era sequíssimo, sem vida nenhuma.
ossos velhos que estavam ali, um silêncio aterrorizante de morte naquele lugar. E Deus fala assim para Ezequiel: acaso esses ossos poderão voltar a viver, filho do homem? E ele responde ao Senhor: tu o sabes. Então, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E eu comecei a profetizar sobre a vida dele, porque eu olhava para a vida do meu filho e falei assim: meu Deus, isso aqui vai viver a vida inteira aqui na minha casa. E o que eu vou fazer? Que futuro vai ter os dois aqui comigo? E eu comecei a profetizar. Falei: Deus, se ele está aqui, tem um propósito do Senhor. E eu creio. Deus, mova na vida deles, abra a porta de emprego, Senhor, onde não tem. Abre porta dentro de porta, quebra cadeado. E a gente aqui orando. Eu e meu marido clamando aqui dentro de casa. E Deus foi movendo. Deus foi movendo. Ao ponto de vir até ele a proposta de um emprego com fotografia, que é o que ele ama fazer, para tirar foto dos candidatos de um partido aqui da cidade. E ele foi, porque o que vai fazer? Tem que trabalhar. E ele foi. E ela, na nossa igreja, tem um casal muito amado por nós, a Mona Lisa e o Marcelo, que está abrindo uma empresa de energia solar. Agora, olha, você acha que é coincidência? Essa menina, Carol, que hoje é a esposa do meu filho, já tinha trabalhado com energia solar há muitos anos atrás na cidade dela. E aí, em conversa, eu com a Mona Lisa, comentei, ela falou: Renata, é de Deus. Porque eu estava orando hoje, pedindo para Deus colocar uma funcionária que fosse enviada por ele. Que fosse alguém que o Senhor trouxesse para mim. E Deus está usando a tua vida para eu chamar a Carol para trabalhar. Conversaram, deu certo, contratou ela. Olha os planos. Olha os planos do Senhor. Aí, beleza, os dois contratados, ela ainda não começou a trabalhar e ele já começou a trabalhar. Começou a trabalhar e no começo teve algumas dificuldades, porque, assim, Deus tem trabalhado muito com meu filho em relação ao orgulho, sabe? Quebrando o orgulho, mostrando para ele que é aqui que ele tem que ficar por um tempo, querendo ou não querendo, porque Deus tem coisas para fazer aqui na vida dele. Tem acertos, tem cura, tem libertação para ser feita aqui nessa cidade. Então Deus nos leva a lugares, irmãos, que parece muitas vezes para nós um deserto. Deus, mas por que eu tô aqui? Por que o Senhor está me levando aqui? É porque é no deserto que Deus trata a gente. É no deserto que Deus provê. É no deserto que Deus manda anjos. É quando tudo parece que não tem jeito. É quando tudo parece que está perdido. É aonde Deus age. Porque Deus, ele vai agir no sobrenatural. Deus vai fazer o milagre em situações onde nós não temos mais o que fazer. Muitas vezes nós oramos assim para Deus: Deus, faz um milagre na minha vida, Deus. Deus, faz o milagre. Mas, irmãos, para Deus fazer o milagre, tem que haver algo impossível de acontecer. Como que Deus vai fazer o milagre se na sua vida não existe algo humanamente impossível? O milagre é algo sobrenatural. Então Deus está agindo na vida dele, eu creio nisso, mostrando para ele que é aqui que ele tem que ficar até quando Deus falar: pega as suas coisas, sua família agora, e vai para onde eu te mostrar. E não adianta você bater pé com Deus, não adianta fazer birrinha, não adianta, sabe, fazer manha. Porque nós não vamos mudar a vontade de Deus. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o que Deus tem vai se cumprir. E ele foi relutando e, sabe, e era difícil, tinha dias que era difícil. E Deus, ele reclamava um dia: eu não vou ficar aqui porque eu vou embora. No dia seguinte ele chegava no trabalho dele e algo acontecia assim sabe, poxa, Pedro, que trabalho que você está fazendo, tão bom, tão bonito. Olha, estou muito feliz que você está aqui. Deus usava alguém para quebrar as setas do inimigo. Porque o inimigo, ele quer fazer o quê com nós?
trazer para nós desânimo, gerar em nós o desejo de retrocesso, como aquele povo no deserto que havia sido libertado de uma escravidão do faraó. E quando eles estão caminhando no deserto e eles estão ali desejando comida, com sede, eles começam a recordar da comida que era gerada por uma escravidão. E eles começam a dizer assim: ah, mas eu tenho saudades das sopas de cebola, eu tenho saudades das batatas, dos pepinos. Mas espera aí, você está com saudades daquilo que era através de uma escravidão? E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos atravessando um deserto, nós começamos a desejar aquela vida lá de trás, que era mais fácil, era mais confortável, mesmo que era debaixo de um jugo do inferno. Mas nós desejamos retroceder. Então, todas as vezes que o Pedro desejava voltar atrás, eu vou voltar para o shopping, eu não sei nem porque eu tô noivo, porque eu devia estar solteiro, vinha com aqueles papos de povo do deserto, ingrato, com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Deus mostrava para ele: olha, continua, vai nesse caminho, não sai desse caminho, não retrocede. Porque o diabo veio para roubar, para matar e destruir, irmão. O tempo todo ele vai lançar dardo, ele vai lançar seta, ele vai querer entrar dentro da tua mente para te trazer desânimo, para fazer com que você saia do propósito de Deus. É para isso que ele existe. Esse é o papel dele. Mas nós temos que olhar para Cristo, nós temos que continuar prosseguindo, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as lutas, que cada um passa por uma luta diferente. Ninguém está isento de sofrimento, mas o nosso foco tem que ser Cristo Jesus, não podemos retroceder, porque é só Ele que pode fazer algo, é só Ele. E a gente aqui em casa ficava: Pedro, calma, Pedro, vai dar tudo certo, Pedro, se mantém firme. E aí ele começou a ir comigo, né, aqui em casa, ele e a Carol, começaram a ir junto com a gente na igreja, e a gente orando, e clamando, e intercedendo por ele, foi indo. Aí, eu fui fazer um podcast, que eu faço de terça-feira à noite, e eu convidei o André Evangelista. Eu não o conhecia ainda pessoalmente, sabia mais ou menos da história dele, e eu convidei para vir aqui em casa. E aí, no meio da entrevista, no meio do nosso bate-papo, ele falou assim para mim, começou a falar assim, eu nem sei por que surgiu esse assunto, mas ele entrou nesse assunto e eu creio que foi ali já Deus ali movendo. Ele falou assim: Renata, deixa eu falar uma coisa aqui no seu podcast. Essas pessoas que vivem maziadas, que estão morando juntos, sem casar, tá errado. Deus tem coisas para fazer na vida dessas pessoas, mas elas têm que estar alinhadas com Deus, elas têm que estar vivendo debaixo da vontade de Deus. Então eu vou fazer o seguinte aqui: 5 pessoas que quiserem casar, entrem em contato comigo ou com você, que eu vou pagar o cartório. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus do céu, o Pedro tá aqui na minha casa, o Pedro tava no andar de baixo, assistindo o podcast. Falei: meu Deus, né? Que esse menino tem a iniciativa de pedir para casar, porque eu não vou pedir para ele casar o meu filho, né? E tem que ser uma vontade dos dois para casar, não minha como mãe, né? E aí eu fiquei ali naquele podcast ouvindo ele falando, não, porque eu vou pagar o casamento, não sei o que e tal. E eu falei: meu Deus, né? Que coisa louca. Acabou o podcast, nós descemos as escadas aqui de casa, tinha preparado um café para ele e tudo. O Pedro já veio ao encontro dele e falou assim: André, tal, né? Ele já conhecia o André. André, tudo bem e tal. André, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tô morando com a Carol, essa aqui é a Carol, minha noiva,
e nós estamos morando na casa aqui da minha mãe. Porque agora que eu comecei a trabalhar, tal, e tá errado, né? Eu tô morando com ela sem estar casada, aqui na casa da minha mãe, eu sei que minha mãe nem gosta disso, né? Mas a minha mãe acolheu a gente aqui e eu preciso casar. Eu falei, ah, você quer casar? Falou, quero. Então me passa aí seu Pix que eu vou fazer o pagamento. Eu fiquei assim, ó, olhando, parada, porque eu falei, meu Deus, né? Eu não tinha, quando eles vieram pra cá, a primeiro momento, eu com meu marido, tinha falado assim, ó, vamos pagar para eles casarem. Mas aí eu senti que eu não deveria me envolver nisso, porque isso era uma coisa que tinha que ser dos dois, os dois que tinham que querer casar. Eu não podia falar, Pedro, eu vou pagar o seu casamento e você vai casar no dia tal. Eu não podia fazer isso como mãe. Então eu tirei a mão, mais uma vez. Falei, Deus, se for da vontade do Senhor, eles vão trabalhar, eles vão arrumar o dinheiro, eles vão casar. E Deus falou pra mim, tira a mão. Eu tirei a mão. E foi passando os dias e eu ficando naquela, né? Nossa, e agora estão morando junto e não vão casar, e aí como é que vai ficar aqui? Vão morar aqui a vida inteira na minha casa? Como é que vai ficar? Aí Deus usou esse irmão, o André, e ele pagou o civil. Falei, meu Deus, a partir daquele dia, as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida. Muito rápida. Ele foi embora, o André, e ficou nós três aqui olhando para a cara do outro. Falei, meu Deus, que bênção de Deus. Você tá vendo, Pedro, como que Deus tá na tua vida, como Deus ele quer fazer, filho. Quando Deus quer algo na nossa vida, irmãos, ele vai levantando pessoas. Deus, ele coloca anjos no deserto que nós estamos atravessando. Lembra de Agar? Agar, quando Abraão manda ela para o deserto com Ismael, ele deixa com ela só um odre de água e um pouco de pão. E aí, quando ela chega naquele deserto, ela fala, e agora? Eu vou morrer aqui. Vou morrer com meu filho no deserto. Quando acabar a água, acabar o pão, nós vamos morrer. E aí acabou a água, o pão, e ela tá ali naquele deserto, ali chorando. O menino tá debaixo de uma árvore chorando. Ela se afasta do filho, começa a chorar, desesperada, esperando a morte. E ali aparece um anjo. E ele fala, por que você está chorando? Deus ouviu o choro do menino. Porque Deus, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus ele tem uma promessa na tua vida, quando Deus ele lança uma palavra, ele tem um propósito para se cumprir, nada é impedimento para Deus fazer. Então, Deus ele tinha uma aliança com Abraão, que o filho, Abraão geraria um filho que seria o pai de toda a descendência, que ele ia gerar uma nação. Nasceu Ismael no meio do caminho, que não era o filho da promessa, mas era filho de Abraão. Então Deus ele tem uma aliança com a gente. Deus, aquilo que Deus aliança com você, ele vai cumprir. Então, quando ele ouve o choro do menino, aquele menino era filho de Abraão. Sendo filho de Abraão, Deus tinha uma aliança. Então, quando Agar, ela abre os olhos ali, que o anjo vem e fala com ela vê ali do seu lado um poço de água. E isso é tão tremendo que você tem que guardar isso no teu coração. Quando você estiver atravessando o deserto, que talvez você esteja atravessando esse momento na sua vida, Deus, ele manda água. Deus, ele manda anjo. Deus, ele vai mandar pessoas. Ele vai levantar pessoas para te ajudar da onde você menos espera. Tem como nós imaginarmos um poço de água no meio de um deserto? Não, é algo impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Acaso há algo que Deus não possa fazer? Não, porque Deus é o impossível. Ele age no impossível. Nós fazemos até um ponto que é o possível. Fora isso, quem vai fazer é Deus. Então ali Deus estava mostrando na vida deles que ele iria agir. Que o plano do Senhor era que eles casassem.
E Deus ia fazer de tudo para que isso acontecesse. Era só os dois estarem posicionados. Então, tudo bem. Vai casar? Vai casar. E agora? E roupa? Ela não tinha roupa. Ela veio para minha casa com a mala que ela tinha ido para o Mato Grosso. Então, ela praticamente não tinha roupa, muito menos uma roupa de casamento e nem emprego para comprar um vestido. E aí? Vamos esperar. Se Deus está agindo, Deus vai fazer mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que nós pensamos, além do que nós sonhamos, conforme o poder que opera em nós. Vamos ter fé. Tenha fé, porque Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida. Não tenha pensamentos limitados. Não tenha desejos limitados. Que os seus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os seus. Então começa a declarar a palavra de Deus na tua vida, na tua casa. Porque o Senhor está aqui, Ele é Deus de milagre. E Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e vai ser por toda a eternidade, irmão. Deus, Ele é Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Como eu disse no começo, Ele não deixa ponta solta. O que aconteceu? Um dia nós fomos para São Paulo, o Ricardo comprou umas calças lá. E naquela semana ele foi aqui numa costureira, na Wanda, que é um doce de pessoa, um chuchu de pessoa. Foi nela lá. Chegando lá na Wanda, ela faz desenho, ela é estilista. E ela desenha vestidos de noiva. E tinha um vestido lá, de noiva, lá dentro do ateliê dela. Aí o Ricardo entrou lá, deixou a calça, começou a conversar, falou, nossa, que vestido bonito, tá? Falei, é a Wanda que faz, a Wanda faz vestido de noiva, tal, né? Aí ele falou assim, só por curiosidade, quanto que custa o aluguel do vestido? Aí ela falou o valor. E falou, nossa, não imaginava que fosse tão caro, porque homem não tem noção de preço de nada, né? Nossa, não imaginava que fosse tão caro, tal, não sei o quê. Nossa, conheço uma pessoa que aconteceu assim, contou por cima. E ela ganhou o casamento no civil, tal, mas ela não tem vestido de noiva. Aí a Wanda apareceu na conversa. E a Wanda ouviu a história e falou assim, não, mas se ela ganhou o casamento, eu também vou ajudar. Eu tenho alguns vestidos aqui, você fala para ela entrar em contato comigo. Se ela gostar de algum vestido, eu reformo para ela e empresto para ela casar. Olha isso. Então ganhou o casamento e o vestido. Quando ele voltou para casa, ele falou assim, nossa, moça, você não sabe o que aconteceu. Contou a história para mim. Falei, meu Deus, é vestido de noiva, Ricardo. Esse vestido de noiva não pode casar só no civil. Vamos ter que fazer um casamento, então. Porque ela tá ganhando vestido de noiva. Aí, conversamos com o nosso pastor, com o pastor Fábio, que eu sou da comunidade Ágape. Conversamos com o pastor e hoje a nossa igreja, ela está localizada lá no antigo salão do Éden, no Éden Clube. Nós alugamos aquele salão. Então, para quem mora aqui, conhece, sabe que é um salão de festas enorme. A nossa igreja hoje, ela comporta mais de 250 pessoas, 300 pessoas. É um salão muito grande. Tem uma estrutura de cozinha, de tudo que você pode imaginar. E a gente comentou com o pastor o que estava acontecendo. Ele falou assim, mas se eles vão casar no civil, eu posso fazer a cerimônia religiosa, porque eu tenho essa autoridade como advogado, eu posso ser juiz de paz. Então você pode fazer o casamento no civil com fundo religioso. Por que vocês não aproveitam e não fazem na igreja? Porque assim ela usa o vestido de noiva. Eu falei, meu Deus, o negócio está transformando num casamento, numa festa de casamento. O que era para ser só lá assinar no civil e ir embora, depois a gente tinha pensado, a gente faz um churrasco para eles e só chama os padrinhos, né, do civil, um casal, né? Não, o negócio já estava virando uma festa de casamento. Então tá, então vai fazer na igreja. Então nós vamos alugar a roupa pro Pedro,
já tem o vestido para Carol, né? Então vamos agora atrás do que vai servir. E agora? O que vai servir? Ah, é caro isso, é caro aquilo, começa a pesquisar e começa a ir atrás de tudo quanto é coisa. Aí a Tainã, que é a filha do Sérgio e da Lucinha, que é fotógrafa, escreve para mim e falou: Renata, que benção, a gente mandou o convite, né, para eles, que benção, o Pedro vai casar, tal. Olha, eu tiro a foto do casamento e não vou cobrar nada. Eu quero presentear eles com a foto do casamento. Falei: Jesus, tem fotógrafo, tem vestido, tem salão, pagou o casamento, tem agora o fotógrafo. Aí o Tomazoli, que faz filmagem, entrou em contato com o Pedro. Pedro, eu vou filmar o casamento e não vou cobrar nada. Olha, Deus movendo. Aí vamos agora atrás da comida. Então vamos fazer um jantar, vamos comprar um pernil e tal. Assa o pernil, faz um arroz, um tutu e tal e serve. Beleza, vamos comprar os ingredientes. Compramos os ingredientes, e agora? Quem que vai cozinhar? Nós temos na igreja o Rafa, que é o marido da Aline, que ele é chefe de cozinha. Só que o Rafa foi chamado para ser padrinho. Então ia ficar assim, a logística para ele muito difícil, coitado. Porque ele trabalha numa empresa, sai 5 horas da tarde, ia ter que ir para a igreja, começar a cozinhar para o casamento às 7 horas da noite, se trocar para ao mesmo tempo entrar como padrinho. E aquilo foi, sabe, me deixando muito ansiosa, muito incomodada. Falei: meu Deus, como que nós vamos fazer isso, né? O que vai virar isso? Nossa, ainda tem docinho para fazer, tem muita coisa para fazer, eu não vou dar conta. Eu já tinha feito as lembrancinhas, eu tinha feito o bolo artificial, né? Depois eu vou postar a foto para vocês verem como ficou a decoração, tudo. Falei: nossa, e agora, né? Aí eu fui no atacadista aqui, comprar uns refrigerantes, tudo. Encontrei com uma irmã da igreja, com a Lilian, que é cabeleireira. Aí, conversando com ela, ela falou: Renata, por que você não entra em contato com a Vânia? Entre em contato com a Vânia, porque a Vânia pode te ajudar. A Vânia é vereadora aqui na cidade. A Vânia pode te ajudar. E ela conhece muitas pessoas, às vezes tem alguém que quer fazer um bico para ajudar a servir, tal, né? Conversa com ela, dá um jeito. Falei: então tá bom. Peguei, entrei em contato com a Vânia. Expliquei toda a situação, contei toda a história para ela. Ela falou assim para mim: Rê, espera só um pouquinho que daqui a pouco eu entro em contato com você. Falei: tá bom. E eu, Deus me ajuda, Deus, como que vai fazer? Deus, é muita gente para servir, porque aí o casamento, contar para você, de praticamente 10 pessoas que ia ser no civil, figuraram 90. Multiplicou 9 vezes. Então eu falei: meu Deus, como que vai servir 90 pessoas? Como que eu e o Ricardo e mais alguém aqui da igreja que queira ajudar, a família e tal, vai fazer isso? Não vai dar conta. É muita gente para servir. Comida vai esfriar, vai dar tudo errado. Aí acho que o diabo veio, porque ele sabe da minha ansiedade, ele sabe como eu luto contra a ansiedade. E aí ele começou a vir com um bombardeio de informação na minha cabeça. E eu comecei a ficar muito acelerada mesmo. E eu falei: vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque aí, irmão, na hora que a gente começa a ficar acelerado e começa a ficar nervoso, o diabo ele vem, começa a lançar e a nossa fé enfraquece. Porque tudo aquilo que Deus estava fazendo até então na nossa vida, naquele momento eu tinha me esquecido. Eu confesso isso e peço perdão para Deus, pedi já perdão para Ele. Porque naquele momento eu fiquei uma mulher de uma fé fraca. Falei: nossa, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Agora falta praticamente 4 dias pro casamento e não vai dar nada certo. Eu liguei pro meu marido chorando, falei: vai dar tudo errado. Eu não sei mais o que fazer. Eu fiquei desesperada. Nisso, a Vânia manda para mim um WhatsApp: Renata, já tá tudo decidido. Olha isso. Vai pro seu casamento. Vou eu, o Gilmar, que é o marido dela, chamei mais 2 pessoas e um garçom. Nós vamos ajudar a servir
essas pessoas e nós estamos presenteando o seu filho. Então, olha só, eu não tinha ninguém, teoricamente, para me ajudar a servir. Deus me manda 5 pessoas. 5 pessoas. Aquilo eu já comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é bom na minha vida. Porque vai dar tudo certo. E o Senhor tá nos últimos detalhes, sabe? Tudo tá dando certo. Aí eu falei, bom, ela falou assim, Renata, e quem que vai cozinhar? Eu falei, então, quem vai cozinhar é o Rafa, mas não sei se vai dar tempo. Pera aí, Renata, aguenta mais um pouco aí que eu vou ver o que eu faço. Eu falei, tá bom. Ligou pra mim, falou, olha, o meu irmão que é cozinheiro, ele vai aí cozinhar e não vai cobrar nada. Ele tá presenteando você também. E ele vai cozinhar no seu casamento. Irmãos, fala se não é Deus. Se alguém duvidar que é Deus, então quem que foi? Quero que me fale quem foi. Porque isso aqui é Deus. É Deus puro. Deus puro. Deus, ele cuida de todos os detalhes, de todas as pessoas. Deus estava poupando também o Rafael, que estava na maior da boa intenção, mas sabia que ele ia ficar extremamente sobrecarregado. Então Deus levanta uma pessoa ali para ajudar. Então agora eu tinha cozinheiro e tinha 5 pessoas para servir perfeitamente bem todo mundo. Quer saber de mais uma? A Jaque tá aí online. A Jaque, eu olhei lá, estava procurando docinho, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer os 400 docinhos. Como que eu vou enrolar 400 docinhos? Vai ser muito corrido, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver. O que que eu vou fazer? Entrei no Instagram e vi os docinhos da Jaqueline. Olhei e falei, meu Deus, que docinho mais maravilhoso, olha esses docinhos de coração. Ah, eu queria esses docinhos de coração, mas não vai dar tempo de fazer, não tem dinheiro também para pagar. 400 docinhos é muita coisa, não vai dar. Não vai dar. E eu já tinha comprado os forminhos, confeitos, para fazer em casa mesmo. Minha mãe ia vir me ajudar a enrolar os docinhos, a Marilza ia vir me ajudar a enrolar os docinhos, a Lília ia vir também. E a gente ia fazer um mutirão e ia enrolar. Só que aí eu senti, sabe, que falei, nossa, é mais uma coisa. E o nosso bairro, para ajudar, aqui nos Palomos, tá com sério problema de falta de água. E naquela semana, todos os dias faltando água. Eu falei, meu Deus, como que vai fazer docinho sem água? Como que vai limpar as travessas? Como que vai encher de mosquito, tudo sujo. Aí eu começo já a pensar tudo no que poderia acontecer de ruim. E eu fui ficando desesperada. Aí falei com a Jaque e tal. A Jaque pegou e falou, não, eu faço para você os docinhos. Ela me ajudou demais no valor dela que ela passou para mim. E ela falou assim para mim, olha, esses docinhos de coração, eu vou abençoar. Fazer eles mais barato para você, tal. E, gente, o valor não dá nem pra, né? Foi algo assim, maravilhoso. Tá bom, fechei com a Jaque. Veio buscar as forminhas. No dia seguinte, ela escreve para mim. E ela fala assim para mim, Renata, eu tava pensando em fazer uns brigadeiros de café para ficar mais bonito. Falei, meu Deus. Falei, Jaque, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, porque eu sei que é Deus que tá usando. Porque na hora que ela começou a falar, eu fui sentindo, assim, que eu fui lendo a mensagem, eu fui sentindo uma presença de Deus, um cuidado de Deus, porque Deus sabe o quanto eu gosto das coisas enfeitadas, o quanto eu gosto de fazer as coisas com excelência. Deus sabe disso, Deus conhece o nosso coração, irmão. Tem coisa que ninguém precisa falar sobre nós. Tem coisa que nós não precisamos mostrar para ninguém. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Porque Ele nos criou. E Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Então Deus sabe daquilo que nós desejamos. Ele sabe dos nossos sonhos. Então eu sonhava fazer algo lindo. Eu sonhava fazer algo assim, sabe? Tudo bonito, tudo, sabe?
E ela pegou e falou assim, não, eu vou fazer, eu posso fazer. Então eu falei, faz do jeito que você quiser, faz como você quiser. E os docinhos dela ficaram perfeitos. Um mais lindo do que o outro. Um mais gostoso do que o outro. Não era docinho de balde. Era o docinho. Então, tudo foi, sabe? A Marilza que faz bolo, eu vou cobrar só o material, eu não vou cobrar a minha parte. Bolo da Marilza, quem não conhece, perfeito. Então ela deu o bolo. A pastora que tem a floricultura fez a decoração, irmãos, como se fosse uma festa de gala. Então, aquilo que era para ser tão simples, aquilo que a gente imaginava que ia ser algo tão pequeno, Deus transformou em algo maravilhoso. Porque Ele é perfeito. Ele é Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nós não podemos. Presta atenção nisso. Guarda isso no teu coração. Não limite o que Deus pode fazer na tua vida. Sabe por quê? Quem limita a Deus sou eu e é você. Nós limitamos Deus. Porque o poder de Deus, ele é ilimitado, infinito. Porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele é soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala que agindo Deus, quem o impedirá? Nada pode impedir Deus. Mas se eu não crer, se eu tiver a minha mente limitada, se a minha fé ela for pequena, fraca, Deus ele vai fazer conforme eu creio. Por isso que muitas vezes hoje nós não vivemos milagres do Senhor. Porque nós até pedimos para que Ele faça, mas nós não cremos que Ele realmente pode fazer. Por que na Bíblia nós lemos tantos e tantos milagres? Porque naquela época as pessoas, elas eram voltadas somente para Ele. E hoje nós somos voltados para muitas coisas. Perdemos tempo em muitas coisas, com muitas pessoas. Perdemos tempo na internet, perdemos tempo em nos preocupar, perdemos tempo em brigar, perdemos tempo em reclamar. Quanto mais você reclamar da tua vida, menos Deus vai fazer. Porque cada vez que você murmura, você está dizendo para Deus, você está lançando para o céu que você não crê que Deus pode fazer. A incredulidade te afasta do poder de Deus. Aquele que crê vive o milagre, porque o milagre é só para aquele que tem fé. Só vai viver o milagre aquele que crê. Aquele que não crê, aquele que duvida, aquele que questiona, não vai viver o milagre. Deus vai fazer, vai derramar bênçãos? Vai, porque Deus derrama bênçãos sem medidas. Mas milagre, irmão, é para aquele que crê. E eu posso dizer para você, eu testemunho aqui, que nós vivemos o milagre de Deus. Porque quem conhece a minha história, quem conhece o meu filho lá atrás, nunca que ia imaginar que ele poderia subir um dia no altar para casar. Quem já viu o quão perdido ele foi, não vai, não, sabe, não consegue. Muitos não conseguem acreditar. Mas Deus, Ele é Deus que faz milagre. Deus, Ele quer entrar na tua vida para fazer milagre na tua vida. Mas você tem que sair do raso. Você tem que sair do superficial com Deus. Você tem que crer que Ele pode fazer muito além. E quando Ele começa a fazer, irmão, é bênção sobre bênção. Porque Ele tem algo para cumprir. E nós temos que ser os agentes do Senhor para que se cumpra aquilo que Deus tem, não só na nossa vida, mas como na vida dos outros. Eu agradeço pela vida de cada um que se dispôs em ajudar. Para cada um que foi lá e não cobrou, para cada um que, sabe, fez as coisas de coração. Agradeço aos meus pais que vieram de Campinas, ficaram aqui e nos ajudaram aqui nas coisas da casa, nos ajudaram a levar as coisas, a transportar as coisas. A Lila assou para mim o pernil, eu não tinha onde assar. Quando meu marido chegou com 30 quilos de pernil, eu falei, meu Deus do céu, Ricardo, aonde que eu vou assar 30 quilos de pernil? O forno nosso não tem como, não tem capacidade para isso.
Aí eu conversando com a Lila, porque eu aluguei as toalhas das mesas, tudo, os tampões, conversando com ela, eu falei assim, Renata, traz aqui pra mim que eu asso pra você. Eu só paguei um botijão de gás pra ela assar, mas ela tinha uma estrutura pra assar pra mim. Então o pernil chegou lá quentinho. Irmãos, era tanta comida que quando terminou o jantar, o Jota, que é o senhor que cozinhou, ele me chamou e falou assim, Renata, eu não sei o que aconteceu, mas a comida multiplicou, tem o dobro de comida. Falei, glória a Deus, é Deus que multiplicou, porque Deus multiplica o azeite da botija daquele que crê. Porque Deus, ele conhece o nosso coração e sabe que aquela comida eu não ia trazer para minha casa. De jeito nenhum. Falei, o que a gente pode fazer com essa comida? Vamos doar? Vamos doar. Já arrumamos gente para doar e foram levando panela para um lado, panela para o outro. Já doamos. Na mesma noite, a comida foi quente. Para famílias carentes, já foi doado. Porque um coração generoso, Deus prospera, irmão. Quando você tem um coração abençoador, tudo que vem na tua mão prospera. Porque Deus sabe que Ele pode contar com você para abençoar a vida dos outros. Agora, se você tem um coração que retém, um coração amargo, um coração egoísta, as coisas não prosperam. Não prosperam. E eu creio que todas essas pessoas que abençoaram esse casamento, Deus vai multiplicar muito mais. 100 vezes mais. Porque Deus conhece um coração generoso. Então, aquele casamento não só alegrou o nosso coração, mas como alegrou outras famílias que não estavam ali. Outras famílias foram abençoadas por aquele dia que Deus escolheu. Amém? Deus foi maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso e ele sempre será maravilhoso. Eu só glorifico o nome dele cada dia mais. Eu amo esse Deus. Cada dia mais eu quero servir a esse Deus. Não pelas coisas que ele faz ou fará, mas por aquilo que ele é. Ele é tudo. Ele é tudo, irmãos. Sem ele, nós não somos nada. Não vamos para lugar nenhum. Nenhum. Deus, ele é poderoso e ele nos ama. Deus ama a tua vida. Deus quer derramar muito sobre a tua vida. Creia nessa palavra. Se posicione com Deus. Viva a palavra de Deus. Se esforce todos os dias a buscar a santidade. A ter um coração manso e humilde, pronto para obedecer, porque Deus vai operar grandes coisas na tua vida, através da tua vida. Não tem coisa melhor do que você ter a certeza de que você é um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Porque é para isso que nós estamos aqui. E existem várias formas de levarmos o amor de Deus na vida do outro, irmão. Existem várias formas. Não é só pregando a palavra, mas é vivendo o amor de Deus, sendo um agente de amor, um braço de amor de Deus na vida do outro. Todas essas pessoas que fizeram parte deste casamento, todas elas foram usadas por Deus. Então eu glorifico a vida de cada uma delas. Porque Deus usou poderosamente cada uma, dentro do dom de cada uma, dentro da capacidade de cada uma, dentro do limite de cada uma, todas elas foram usadas por Deus. Amém? E Deus quer usar a tua vida, Deus vai usar a tua vida e Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Então, não se desespere. Você não está sozinho. Deus está no controle de todas as coisas. Confia nele, descansa. Descansa no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Vamos orar então nesse momento, que você possa agora entregar a Deus tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem pedido. Irmãos, vamos orar agora nesse sentido dos nossos sonhos.
Deus se alegra em realizar os nossos sonhos. Que os nossos sonhos estejam conectados à vontade perfeita. Ah, mas eu sonho, eu peço tanto por isso e Deus nunca realizou. Às vezes Deus não vai realizar mesmo, porque isso não faz parte do plano dele. Ele tem coisas muito melhores para você. E os nossos sonhos às vezes são limitados. São sonhos que são contrários à palavra de Deus. São sonhos egoístas. Deus não vai fazer. Irmãos, não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. Esse casamento não é nada sobre o Pedro, não é nada sobre a Carol, não é nada sobre a Renata, não é nada sobre o Ricardo, não é nada sobre nós. Mas a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor, a oração, tudo é para ele. Esse casamento aconteceu de uma forma perfeita para que o nome dele seja glorificado. Para que eu esteja aqui hoje exaltando o nome do Senhor, bendizendo o teu santo nome e dizendo que ele é poderoso, que ele é bom e que ele vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque teus planos são perfeitos. Obrigada porque teus planos nunca são frustrados. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor cumprirá. Oh Deus, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, nós confiamos, Pai. Confiamos na tua palavra, confiamos nos teus propósitos, nós confiamos em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado, Pai, de nós, Pai. Senhor, que esta palavra, Deus, alcance cada coração, Deus. Oh Deus, que venha ser reavivado a fé, a esperança no Senhor, Deus, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa fé está no Senhor. Nada acontece se o Senhor não abrir a porta, nada acontece se o Senhor falar sim ou não, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas e o Senhor é poderoso, Pai. Deus poderoso para levantar pessoas, Deus poderoso para abrir portas, Deus poderoso para tocar corações, Deus poderoso para transformar vidas, Pai. E nós te agradecemos, nós te glorificamos, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um agora, Pai, que está orando, cada um agora, Deus, que está colocando os seus sonhos diante do teu altar, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha, Deus, realizá-los, Pai, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade, Pai, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus, que os nossos sonhos, as nossas orações, Pai, elas estejam conectadas à tua vontade, conectadas ao teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, nos livre, Senhor, das setas, nos livre, Senhor, das palavras contrárias, das palavras de acusação, das palavras que causam desânimo, Deus, na nossa alma. Nos livra, Pai, de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda o nosso dia, guarda a nossa família, Senhor, e que mais testemunhos venham, que mais pessoas possam abrir as suas bocas e testemunhar as maravilhas, os milagres que o Senhor faz, Pai. Não por nós, não para a honra nossa, mas para a glória do teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Irmão, permaneça firme. Ore a Deus. Não desista de orar. Não desista de orar. Eu, por muitas vezes, eu quis desistir de orar pela vida do meu filho. Muitas vezes eu quis chutar o balde. Sabe, assim, quando fala assim, quer saber? Eu não vou orar mais por esse menino, que aconteça o que tiver que acontecer. Mas Deus sempre tocava o meu coração e eu me arrependia dessas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Pedir perdão a Deus. E eu me arrependia, pedia perdão a Deus e voltava a orar. E aqui em casa, Deus sabe, só Deus sabe, quanto aqui eu, meu marido, a minha filha, dobramos os nossos joelhos aqui para orar pela vida dele. E hoje eu glorifico ao Senhor pela vida que ele está tendo, pelas oportunidades que Deus está abrindo para ele, para a esposa dele. Então, não desista, porque Deus não desiste de nós. Todos os dias ele derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, porque ele não desiste da nossa vida. Ele sabe, ele olha para nós e ele vê um futuro.
através de nós. Deus, ele olha agora para a tua vida e ele está dizendo para você que ele está fazendo coisas novas, mas você não está vendo. Então, abra os seus olhos, busque mais a Deus, peça para Deus destapar os seus ouvidos para que você ouça a voz do Senhor te direcionando, para que ele abra os seus olhos para você ver o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo grandes coisas. Se você está aqui hoje, até agora aqui comigo, acompanhando essa live, é porque Deus está fazendo coisa nova. Você está ouvindo a palavra, você está se enchendo da palavra de Deus. Amém? E isso vai fazer você caminhar. O maná está sendo derramado. O alimento está sendo entregue para você. Jesus está te enchendo. Ele é o pão. Ele é a água. Então que seja gerado em você mais fome, mais sede, para você continuar aí atravessando esse deserto que você vai atravessar com os anjos do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, te dando a direção, vindo com provimento, levantando pessoas para te ajudar. E você vai sair vitorioso desse deserto. E você vai testemunhar para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E eu te espero amanhã, que é a partir das 8h15 da manhã. Amém? Um beijão para você, fica com Deus e até amanhã.